atenção, gente, porque essa informação é muito importante. Eu chequei, passei ontem à tarde, ontem à noite também checando com algumas fontes, falei com 3 fontes em relação a essa informação sobre a Copa Verde. A informação que nós tínhamos é que talvez aquela final entre Goiás e Paysandu aqui no estado de Serra Dourada fosse o ponto final, né? Fosse o fim, né? A despedida da competição e que talvez em 2026 não tivéssemos mais a Copa Verde no calendário. Mas pelas informações que eu colhi, pelas informações que eu chequei, muito pelo contrário. Com a mudança, né, no comando da CBF, agora com um novo presidente assumindo, né, as federações tendo mais participação, né, a promessa de uma democracia muito maior, a Copa Verde ela só não acabará como ela ganhará força. Ela vai ganhar força, né, inclusive foi uma promessa do Chaldi, o presidente da confederação que foi eleito há mais ou menos 2 semanas. Põe na tela do canal do YouTube uma cartela com todas as informações que nós escolhemos em relação a esse novo formato, esse novo modelo, esse novo momento que a Copa Verde viverá na próxima temporada. Hoje nós temos equipes do Acre, de Amapá, né, do Amapá, do Amazonas, do Mato Grosso, do Pará, de Rondônia, de Roraima, do Tocantins, do Distrito Federal, do Espírito Santo, de Goiás e do Mato Grosso do Sul. Em 2026, além dessas equipes que estão participando já do campeonato, esses estados que têm representatividade, a ideia, né, do vice-presidente da CBF eleito agora recentemente com o Chaldi e atual presidente da Federação Paraense, o Ricardo Gluck, é a seguinte: que equipes estrangeiras também sejam convidadas para participar da Copa Verde. O que na visão da CBF e também na visão do presidente da Federação Paraense, que é vice-presidente da CBF, aumentaria a possibilidade de receita da competição. Então a Copa Verde de 2026 ela pode deixar de ser um campeonato regional para ser um campeonato sul-americano, um campeonato internacional com a organização da CBF. Então a ideia inicial seriam equipes da Bolívia, onde tem também a Amazônia, né, a Colômbia, o Equador, a Guiana Francesa, Peru, Suriname e também Venezuela. Equipes desses países também seriam convidadas para participar da Copa Verde já em 2026. Né? Um grupo de trabalho está sendo montado, a ideia é viabilizar comercialmente a competição com cotas para os participantes, já que hoje a CBF paga apenas 440 mil só para o campeão. Só para o campeão. Então a equipe para participar ali da primeira fase, ela já teria um dinheiro, já teria um recurso, já teria um investimento por parte da organização. E a Copa também mudaria de formato. Hoje é apenas mata-mata. Você já começa ali no mata-mata, nas oitavas de final, principalmente as equipes goianas, até a decisão. Teríamos primeiro grupos e depois o mata-mata. Essas são informações para você, em primeiríssima mão, aqui no microfone da Band News. Pelo que eu senti com a minha fala, né, com algumas fontes, esse modelo de campeonato vai pegar, inclusive já teria uma televisão interessada em transmitir a Copa Verde. Confesso que eu não sei que televisão seria essa, se é fechada, se é aberta, se é uma TV do Pará, não sei. Mas as informações são essas. Então, diante disso, a Copa Verde não acaba. O que nos interessa aqui? Se esse modelo de competição é interessante para o Vila, para o Goiás e para o Atlético. Esse modelo de competição, com equipes de fora do Brasil, com mais receita, com mais visibilidade, né, mantendo a vaga na terceira fase da Copa do Brasil do outro ano, se esse modelo faz com que Vila Nova, Goiás e Atlético se interessem. O Goiás nessa temporada foi vice-campeão, chegou na final, já conquistou a competição também, única equipe goiana que levantou a taça. O Atlético já participou, é um time que nesse momento não é um entusiasta da Copa Verde, e o Vila participou nesse ano, mas com o time sub-20. Esse modelo atual interessa ao futebol goiano? Deveria interessar ao futebol goiano? Sim ou não? Esse é o primeiro tema aqui do nosso debate das Ceras. Peço o seu like, peço também a sua participação. Maestro Tim, eu confesso para você que eu achei interessante esse modelo, achei interessante esse formato. Há equipes do Suriname, tá, mas daqui a pouco você traz um atleta nacional da Colômbia, você traz um Milionários da Colômbia, daqui a pouco você traz uma Liga Deportiva Universitária, uma LDU, lá do futebol equatoriano. É uma possibilidade, é um negócio bacana. O calendário deles comporta isso, é um calendário bem menor, bem mais enxuto em relação ao nosso calendário. O que você acha dessa proposta e do jeito que foi posto aí, essas ideias, essas informações que a gente está trazendo agora aqui no Debate das Feras? Fariam com que a Copa Verde tomasse uma outra dimensão e passasse a ser interessante aqui também para o nosso estado de Goiás, maestro? Boa tarde. Boa tarde, Tiagão. Forte abraço para você, um abraço para meus amigos Jean Lopes e também para o Danilo Dias, nosso Dedê, Eduardo Cabral, Pedro Leite, Moisés Início, para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Tiagão, a Copa Verde, da maneira que ela foi até esse ano, ela não é empolgante. Ela não empolga tanto que quando
Você trouxe aquela notícia de um possível fim da Copa Verde, eu fui a favor. Para mim, os times goianos não ganharam nada com essa Copa Verde. Mesmo o Goiás, quando ele conseguiu o título da Copa Verde, ele ganhou aquela vaga para a Copa do Brasil, mas simplesmente isso. Então, o primeiro passo que eu espero ver para que a Copa Verde continue existindo é o benefício que ela vai trazer para os clubes goianos. O que ela vai trazer? O que ela vai dar para os clubes goianos realmente para participar de uma Copa Verde? Tem que ter algum atrativo para que os clubes tenham interesse de entrar. E você foi muito bem. O Atlético teve interesse uma vez só, viu que não era lucrativo, que não tinha retorno nenhum e nunca mais entrou, né? Então eu vejo que o primeiro passo da Copa Verde é assim, independente se ela vai ser nacional ou internacional, como está sendo proposto aí, ela tem que ser lucrativa, tem que ser atrativa realmente, atraente para que os clubes goianos participem dessa Copa Verde com uma premiação boa, com objetivos ali de chegar talvez numa Sul-Americana, continuar entrando na terceira fase da Copa do Brasil, mas não só o campeão, porque hoje a Copa Verde ela só é interessante para quem ganha, como foi esse ano o Paysandu, que já está na Copa do Brasil para o ano que vem. E outra situação que eu temo, até pelo nosso calendário, com o crescimento da Copa Verde, os estaduais vão perdendo mais força. E isso é um temor que eu tenho. Eu sou um apaixonado pelos estaduais, gosto muito do estadual, vejo que essa rivalidade ela é muito interessante, mas a gente não vai ter calendário para tantas competições. Então, principalmente com esse crescimento, se tiver um crescimento, como está falando aí, né, nessa noticiário que você trouxe, de fases de grupo, depois mata-mata, vai ter que ser uma competição mais extensa a Copa Verde, e automaticamente, para mim, ela vai acabar tomando espaço dos estaduais, e isso é uma coisa que não me agrada. Então eu vou esperar ainda para ver realmente a decisão da CBF, mas como você muito bem informado, já esteve conversando com as suas fontes, a tendência é que continue essa Copa Verde, mas eu espero que realmente, se ela continuar, ela seja atraente, atrativa realmente, para que os clubes tenham vontade de participar e não jogar com sub-20 como o Vila jogou esse ano, como o Atlético jogou quando ele participou, como o Goiás também já jogou com sub-20, que realmente os times goianos entrem para vencer com seus times principais, mas eu temo pelos estaduais. 1h14 agora. Família, 50 likes apenas no canal do YouTube. Eu preciso da sua participação também. A gente tem metas diárias aqui e eu preciso de você para que a gente possa cumpri-las também, tá bom? Então me dá aquela fortalecida. Daqui a pouco uma passada rápida aqui no chat do canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Na Link Telecom, sua conexão direta é tratada com toda a importância que você merece. Tem instalação de graça. Venha para a Seleção Brasileira da Conexão, com velocidade de até 1000 megas. 6239987606. Link Telecom, 100% fibra, 100% goiana. Fricó, receita de deliciosos momentos. Eurodiesel, com você, produtor rural da plantação até a colheita, todos os dias da semana em todo o Brasil. Eurodiesel, 3576-3646. 3576-3646. O mês das festas juninas tá aí, pessoal. E no Hiper Moreira você encontra todos os ingredientes para montar uma mesa farta, com delícias maravilhosas de tirar o chapéu. Prepare o seu arraiá com mais qualidade e variedade. Vem pro Hiper Moreira. Gente da gente, 100% goiano só. E mega promoção da Bater Shop, bateria Cedelco 60 amperes, um produto original para veículo Chevrolet, com 30 meses de garantia, só R$ 420 a base de troca. Entrega instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. Gessé Azevedo tá ligado com a gente também. Sou goiano, sou Goiás de Rio Verde. Alô, Gessé Azevedo, obrigado pelo like, viu? O Birajara Guimarães tá ligado com a gente também. Paulo Henrique, se mantiver a vaga, time de fora do Brasil vai disputar a Copa do Brasil? Não, né, Paulo? Aí faz igual eles faziam quando os mexicanos jogavam aqui a Libertadores da América. Nunca um time mexicano ganhou a competição, chegaram em finais. Teve um ano, inclusive, que foi Cruz Azul do México e Boca, parece. Se o Cruz Azul tivesse vencido o Boca iria representar o futebol sul-americano no Mundial, mesmo tendo sido vice-campeão. Então, não tem essa possibilidade não, tá? A Copa do Brasil apenas equipes brasileiras. O Benvaldo Pantoja também tá ligado com a gente. Paysandu lidera a competição, é só virar a tabela de cabeça para baixo. Tirando onda aqui com a nossa mucura querida, tá em crise. Milton Buarque tá ligado também. Futebol goiano está abaixo do Alagoano. Vocês pensam isso? Tem 2 vagas na Copa do Brasil. Uai, Milton, a gente não tem 2 vagas em Copa do Brasil não, fera. Esse ano a gente teve 3 vagas. 3 vagas. A Aparecidense, o time do Atlético e o Vila Nova. Foram 3 vagas na Copa do Brasil. O Anápolis jogou também a Copa do Brasil? O ano que vem nós temos Vila, Anápolis e Atlético. São as já 3 confirmado, vagas. Né? E caso a gente tivesse ali, por exemplo, um goiano campeão da Copa Verde, seriam 4 vagas na competição por conta da Copa Verde, ok?
Abraço pra todo mundo aí. Vai deixando o like, família. Celi Ferramentas, atacadista do construtor. Linha completa para sua obra com atendimento imbatível, entrega rápida e preços inacreditáveis. Ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, EPIs e muito mais. Amigo construtor, pensou em construção? A Celi Ferramentas Atacadista é a sua solução. 39 32 45 45. A primeira mão seminovos do Grupo SAG está de volta à programação da Band News Goiânia. São 3.000 veículos para você escolher na melhor plataforma do Brasil. Seja bem-vinda, primeiramãosaga.com.br. E Soft Laser, estamos no Jardim Goiás, ao lado do Shopping Flamboyant, oferecendo para você tratamentos estéticos personalizados. Agende agora mesmo a sua avaliação totalmente de graça. Realça sua beleza, viva a sua melhor versão. Soft Laser, 629-9371-6862. Danilo Dias, divide a tela aí com a cartela que a gente fez, com as novidades da competição da Copa Verde. Lembrando que ainda não tem nada definido, está sendo formado um grupo de estudo. Uma coisa é certa: a Copa Verde não acabará mais. A Copa Verde ela permanecerá, assim como a Copa do Nordeste também, que é um campeonato extremamente viável do ponto de vista financeiro e que gera uma baita de uma receita. A Copa Verde ela dá uma receita grande para as equipes lá do Nordeste. E nesse ano contou com equipes gigantescas, são 5 equipes na Série A. Né? Equipes tradicionais, tem rivalidade, tem faturamento, tem bilheteria, tem televisão. Então a ideia é que a Copa Verde seja uma Copa do Nordeste 2, né? Essa é a visão da CBF. Danilo Dias, nesse formato que a gente está desenvolvendo aqui, que é algo que passa na cabeça da CBF, o campeonato fica viável, o campeonato fica interessante, inclusive para Vila Nova, para Goiás e Atlético, ou você não mexeria com esse campeonato em 2026? Fala comigo, craque, boa tarde! Boa tarde, Thiago Menezes, ótima terça-feira para você, tudo de bom também ao Jean Lopes, uma terça-feira abençoada, ao ídolo, maestro Carlos Eduardo, nosso time, e também uma boa tarde especial a todos que nos acompanham nesse canhão de audiência que é a rádio Band News FM 90.7 no Debate das Feras. Thiago, veja bem, fala-se muito aí em reduzir as datas de calendário, beleza. Fala-se não, serão reduzidas. Então. Já está confirmado já. Tá. Foi promessa do Chalde, as federações já estão se alinhando em relação a isso. Beleza. Serão 11 datas apenas no ano que vem. Olha só, então já é uma coisa que ele já deixou claro que vai acontecer. Aí quando se fala em criar uma Copa Verde nesse sentido, de grupos, de mata-matas, consequentemente você vai aumentar o calendário dos times participantes, não? Sendo que contrasta com aquilo que você acabou de falar, que ele já disse que vai reduzir as datas. Mas beleza. Mas a Copa Verde ela não tem impeditivo, por exemplo, de acontecer durante uma Série B, durante uma Série C. Já os estaduais, necessariamente, eles abrem o calendário brasileiro. Mas os clubes reclamam de jogar terça e sexta numa Série B? Um clube brasileiro reclama de jogar quarta a Conmebol Libertadores, no sábado um brasileiro? Então imagina criando uma Copa Verde dessa pra aglomerar mais. É contrastante um pouco aí, mas vamos lá. Aí também tem outra situação, né, que é o investimento. Aí, de fato, esses investimentos saem da teoria para a prática, será? Você vai ter que investir mais, trazendo jogadores de outro quilate, mais competentes para disputar a competição da Copa Verde nesse formato, porque você vai enfrentar aí o América de Cali, da Colômbia, uns times mais tradicionais, digamos assim, que queiram entrar, ou então nem sei se vai ser tão atrativo assim. Pode ser que ele queira criar isso para trazer times lá de Rondônia, Roraima, de onde ele é mais localizado, digamos assim, o presidente da CBF. Enfim, eu de verdade... Agora, interessante não deixa de ser, né? O formato de você buscar aí times de outros países, fazer como se fosse uma Sul-Americana inferior, digamos assim, mas de verdade, eu tenho muitas dúvidas em relação a esse formato, a essa competição, se vai pegar ou não, até porque se ele já entra na CBF falando que vai reduzir o calendário, vai reduzir os estaduais, aí depois já vem com o formato de Copa Verde, mesmo que seja estendido, como você até citou, aí vai contrastar com várias outras competições. Então, é muito assim... Tem que avaliar bem, de verdade, tem que avaliar bem. Não que eu estou aqui gorando ou colocando dificuldades, longe disso. Só estou trazendo à tona porque na apresentação dele ele traz um tema que vai reduzir as datas dos estaduais. Aí agora já traz uma competição que vai aumentar mais os jogos e a competitividade dos times. Então, é bem contrastante essa ideia aí, mesmo que ele queira continuar com a Copa Verde nesse formato, eu não sei até que sentido seria bom ou benéfico para os times aqui de Goiás, não. 1h21, debate das feras até as 3 da tarde, oferecimento Rainha da Borracha, parceira de sua empresa. Like Imóveis, seu imóvel alugado, seu dinheiro garantido. A gigante do Centro-Oeste, a Centro Pisos, cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. Safra Irrigação no campo ou na cidade, precisou, vai de Safra. Vedacil de Goiás para todo o Brasil, mantendo a sua máquina em movimento.
E Atlanta Contabilidade já declarou teu imposto de renda 2025? Não? Gente, não perde tempo não, pelo amor de Deus. Entre em contato com a Atlanta Contabilidade e resolva esse problema, viu? 629-8236-0008. Valdir Marques, bora Verdão ganhar mais uma. Pedro Henrique tá ligado com a gente também, um abraço. Alô, Vinícius Andrade, vocês preferem um Poveda de centroavante, o André Luiz na ponta, Parede na outra, Todinho na reserva? Ou Todinho de centroavante e o Poveda de reserva? Mas, Vinícius, talvez nem tenha essa dúvida, porque o Poveda pode estar deixando o Vila Nova, né? Daqui a pouco, inclusive, a gente debate esse tema aqui. O Milton Santos também tá ligado com a gente, enfim. Um abraço também pro Darley Rezende, ligadaço aqui na Band News Goiânia, com todas as feras do esporte. O Milton, ele volta aqui com aquela mensagem sobre Copa do Brasil. Tiago, você não entendeu. Eu falei que os alagoanos estão com 2 clubes nas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas, Milton, é um negócio assim, transitório, algo momentâneo, acontece mesmo. O 15 de Campo Bom já chegou na semifinal da Copa do Brasil. E nem por isso o 15 de Campo Bom é maior que o futebol goiano. Então, assim, não tem nem comparação, né? Então, o futebol alagoano a gente respeita e tal, mas eles não chegam. E aqui eu tô falando do ponto de vista de conquistas. O que é que o futebol alagoano já conquistou? Ah, mas o que é que o futebol goiano já conquistou? Nós já ganhamos 3 Série B de Campeonato Brasileiro, o Vila Nova é tricampeão da Série C, o Atlético é bicampeão da Série C, então já são mais 5 títulos de Série C, a Aparecidense já ganhou uma Série D, então assim, não tem comparação, né? Já jogamos Libertadores da América, o Estádio Alagoas jogou quantas edições de Libertadores? O Estádio Alagoas já chegou à final de Copa Sul-Americana, final de Copa do Brasil, então você tá sendo muito momentâneo, tá bom? Um abraço aí pra você. Ô, Jean Lopes, chega pra cá também, meu filho, a pergunta é essa. A Copa Verde, do jeito que ela se apresenta hoje, ela não é interessante. É um problema, inclusive. Foi um problema pro Goiás nessa temporada, porque o Goiás perdeu. Foi um problema pro Vila Nova nas 3 finais em que o Vila Nova chegou. Enfim, quem não ganha a Copa Verde, se lasca. Quem ganha, pelo menos, tem lá 440 mil de premiação, que é dinheiro de pinga pra futebol, mas tem a terceira fase também da Copa do Brasil garantida. O que você pensa desse novo formato? Seria um campeonato estrangeiro, um campeonato sul-americano, com promessa de televisão, com promessa de cota já na primeira fase do campeonato. Enfim, salva a Copa Verde desse jeito ou você continua com aquela sua visão de que Copa Verde e futebol goiano não tem nada a ver? Fala comigo mais completo. Boa tarde, Jean Lopes. Boa tarde, Tiago Menezes. Grande abraço a você, aos queridos Tim e Danilo, essa dupla de grandes comentaristas que a Band News tem o privilégio de contar. E, é claro, uma boa tarde especial ao querido ouvinte da Band News, ao querido amigo das feras do esporte. Tiago, eu continuo achando que não é bom para os 3 times da capital disputar a Série Verde, mesmo que aconteça tudo isso que foi colocado na cartela. A Copa Verde é para times emergentes do interior, o Anápolis, né, um craque de Catalão, o Goiânia, a Aparecidense, aí sim, porque os outros times que disputam a Copa Verde são basicamente, em sua maioria, do tamanho desses que eu citei. Goiás, Vila e Atlético tem que pensar grande, tem que querer se misturar aos grandes e não se misturar a quem é menor do que ele, porque uma vez você misturado aos menores, você fica isolado entre eles e distante dos grandes, que é onde o futebol realmente acontece em grande nível técnico e financeiro. Pensar em disputar uma Copa Verde com esses clubes do Suriname, eu nem sabia que o Suriname tinha futebol profissional, para ser sincero.